E eu já divido tela com a Natália Minich, que está lá no estúdio B do VIP Social e vai atualizar o cenário policial para a gente. Uma boa tarde para você, Natália. Boa tarde para você, Luan. Boa tarde para todos que acompanham o Jornal VIP deste 1º de setembro, né? Um novo mês se iniciando, não é, Luan? Exatamente, o novo mês se inicia e já seguindo aí como foi o mês de agosto no cenário policial? Seguindo bem conturbado, bem movimentado, né? A gente traz as principais informações do cenário policial no oferecimento de Rimatla, AD3 Academia e Oral Unique. E vamos começar falando de furto. Mais um furto foi registrado aqui na região, Luan, e aconteceu durante a tarde de ontem, durante o dia. Acompanhem. Um estabelecimento comercial na rua 13 de novembro, no centro de Tijucas, foi alvo de furto ontem à tarde. De acordo com funcionários do estabelecimento, o autor escolheu algumas peças, em seguida entrou no provador e as vestiu. Saindo do provador, fingiu conhecer alguém que passava do lado de fora da rua. Foi advertido várias vezes que não podia sair da loja vestindo as roupas, até o momento em que simplesmente saiu correndo. Diante das informações fornecidas, a guarnição suspeitou de um usuário de drogas que trocaria os produtos em algum ponto da cidade, onde houvesse o comércio do entorpecente. Próximo à rua Alvina Simas Reis, o suspeito foi identificado usando as roupas furtadas. Ele confessou o crime e também afirmou ser usuário de drogas. Logo em seguida, foi conduzido para a delegacia. Cada vez mais cada vez mais curioso o formato com que esses criminosos têm agido, né? Dessa vez pegou aí as vestimentas da loja, vestiu e saiu correndo. Fato curioso, né, Natália? É, realmente. É uma onda de furtos que tem acontecido e cada caso é um caso, casos diferentes. A gente tem furto em supermercado, lojas e cada história, né, que surge. E, Luan, a gente também tem constantemente registrado o caso de tráfico de drogas. E mais um caso foi registrado lá em Itapema. Foi divulgado ontem pela Polícia Militar a prisão de 4 homens por tráfico de drogas. Os detidos foram abordados com mais de R$10.500, 65 gramas de skunk, 3 quilos de maconha e um revólver com 5 munições estavam com os detidos. A abordagem aconteceu após o monitoramento de uma residência, já conhecida pelo intenso tráfico de drogas no bairro Ilhota, em Itapema. Após o flagrante das atividades ilícitas, todos os envolvidos foram detidos e conduzidos à delegacia. Luan, agora a gente vai falar sobre um caso um pouco diferente. A gente já falou aqui em outras edições, né, sobre a adulteração das placas de veículo. Agora eu te pergunto, você compraria um veículo com a placa adulterada e mesmo assim iria andar com ele? Jamais, né? Bom, foi isso que um jovem fez. Acompanhe este caso. Um jovem de 23 anos foi preso por adulterar placas de um veículo na tarde de ontem no bairro Ilhota, em Itapema. Informações repassadas pela polícia dão conta que o rapaz trafegava com um GM Vectra com placa traseira diferente da dianteira. Ao ser abordado, o condutor alegou não possuir CNH e afirmou que havia comprado o automóvel desta forma. Informou ainda que a placa usada na parte frontal do carro era de um Volkswagen Fusca que já havia sido baixado. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Já o carro é encaminhado ao pátio. E Luan, olha só, teve até um comentário inusitado para a polícia quando aconteceu essa abordagem. O jovem disse que é melhor andar com placas diferentes do que sem placa. Além de andar sem a CNH, que é obrigatório para conduzir veículos, ainda tem todo esse transtorno aí com as placas, ainda faz esse tipo de comentário, né? Que situação, Natália. Realmente, que situação, né? Bom, a gente volta agora, voltando a falar do caso da jovem, da mãe, né, da Flávia Godinho Mafra, que foi brutalmente assassinada na semana passada. E as 3 pessoas que ajudaram a autora do crime, né, depois que ela falou que havia tido um parto, essas 3 pessoas deram depoimento na tarde de ontem. Na tarde de ontem, as 3 pessoas que auxiliaram nos primeiros socorros a autora do assassinato de Flávia Godinho Mafra na última quinta-feira prestaram depoimentos.
Os envolvidos prestaram um socorro à autora do crime quando a encontraram em seu veículo, ensanguentada. A criminosa disse a eles que havia tido um parto no carro. Após a descoberta do crime brutal, os três se apresentaram na delegacia de São João Batista. Em depoimento, informaram que momentos antes de ajudarem a autora, havia passado por eles dirigindo um GM Corsa branco em alta velocidade. Minutos depois, encontraram o veículo parado em via pública. Ela segurava a criança no banco de trás. As testemunhas foram acompanhadas pelos policiais até o local exato em que afirmaram ter encontrado a criminosa com a criança. Um levantamento fotográfico foi feito para complementar as demais provas do crime. A distância percorrida pela criminosa entre o local onde a atrocidade foi feita, no bairro Galera, até onde foi socorrida pelas testemunhas, já no bairro Porto da Galera, é de quase 2 quilômetros. Só reforçando, né, Luan, que essas 3 pessoas, eles auxiliaram, eles prestaram socorros à autora depois que ela já havia cometido o crime e quando ela alegou que ela havia tido um parto no carro. Foi neste momento que eles encontraram ela e pensando, né, que a história dela até então fosse real, eles auxiliaram ela, prestaram os primeiros socorros a ela. Eles não auxiliaram ela no crime, né? E o delegado Paulo Freisleben, da Polícia Civil aqui de Tijucas, dá mais detalhes sobre esses depoimentos. Atualizando as informações relacionadas ao homicídio ocorrido na semana passada no município de Canelinha, cujas investigações estão sob os cuidados da Polícia Civil da comarca de Tijucas, na data de ontem nós localizamos os 3 indivíduos que tiveram o primeiro contato com a investigada, logo após ela cometer o crime na cerâmica. Eles foram ouvidos já em depoimento e no depoimento nos relataram que estavam transitando pela Estrada Geral da Galera quando se depararam com a autora do crime dentro de seu veículo, coberta de sangue. Eles pararam o veículo acreditando que ela havia se envolvido em algum tipo de acidente e ao se aproximar acabaram vendo que ela tinha um bebê no banco de trás do veículo. Segundo em conversa com ela, né, esses rapazes conversando com ela relatou que havia acabado de ter a criança e pediu para que fossem informados seus familiares. Eles prestaram primeiro apoio para ela, né, acreditando que realmente ela havia tido essa criança ali. Ela foi levada até o hospital de Canelinha, onde ficou aos cuidados dos profissionais de lá. A Polícia Civil ainda está com algumas diligências em andamento, inclusive na data de hoje serão realizadas. Estamos aguardando mais alguns laudos periciais e assim que esses laudos e essas diligências forem concluídas, nós repassaremos aos veículos de imprensa local para que tenham conhecimento do andamento e da conclusão das investigações. Então, lembrando que esse é o delegado da Polícia Civil aqui de Tijucas que investiga o caso, né? O delegado Paulo Freisleben. E o caso continua sendo investigado, Luan. As investigações ainda tem bastante coisas ainda para averiguarem. E assim que surgirem novas informações, a gente vai estar apurando essas informações e trazendo para todos os internautas que acompanham o VIP Social. Inclusive, em nome de toda a equipe do VIP Social, eu agradeço a participação do delegado Paulo da Polícia Civil de Tijucas, que é sempre muito solícito a todos os nossos pedidos aí de informações e que mais uma vez está aí trazendo tudo sobre esse caso para que a gente possa noticiar aqui no Jornal VIP. Bom, são essas as informações por enquanto, mas vocês podem acompanhar essas matérias, inclusive a fala do delegado, e todas as outras matérias no vipsocial.com.br. As ocorrências policiais voltam amanhã no Jornal VIP.